americano e o Marco Rubio. Eles estão. Isso é vazamento lá da Casa Branca. Olha onde o Lula está querendo arrumar confusão, irmãos. Para a nação americana, Marco Rubio é um dos melhores secretários de Estado que o governo americano já teve. E lá na Casa Branca estão dizendo que a função do presidente do Brasil é arrumar confusão entre Marco Rubio e os Estados Unidos. Então vamos lá. Lula liga para Trump. Eu vi o vídeo dele falando que primeiro ele ligou para Xi Jinping, depois ligou para o Vladimir Estados Unidos. Aí ele reforçou a cooperação contra o crime organizado. A ligação durou 1h20 e tratou de assuntos incomuns entre Brasil e Estados Unidos, conforme Secretaria de Educação. Para o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil ligou em uma conversa que durou mais de 1 hora. Temas de relacionamento entre os dois países, assuntos globais. O brasileiro criticou as tarifas impostas pelo país americano ao Brasil e chamou as alegações que baseiam a medida infundadas. A informação sobre a ligação foi repassada pela Secretaria da Comunicação Social da Presidência, que afirmou que a ligação ocorreu em tom amistoso e cordial no dia 22 de julho. Que é, olha só, quando ele falou com o Putin e com o Xi Jinping. Há quase que prejudica o americano. Em nota, a pasta afirmou que o presidente do Brasil disse na ligação que as tarifas afetam de forma negativa tanto o Brasil quanto os Estados Unidos e que seguir na mesa da negociação é a melhor opção para os dois países. O presidente do Brasil também disse que quer que os dois países continuem trabalhando juntos. A nota afirma que Trump concordou com a preservação dos vínculos comerciais fortes entre as duas nações e propôs que equipes do Brasil e dos Estados Unidos voltassem a se reunir em breve. Combate ao crime. Outro assunto foi o combate ao crime organizado. Dia 5 de junho de 2026, os Estados Unidos oficializou e classificou o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A medida tem como objetivo imposições de sanções financeiras e restrições legais contra o grupo. Na conversa dessa sexta-feira, o presidente do Brasil tem interesse em cooperar com os Estados Unidos no combate do crime organizado, mas afirmou que os grupos criminosos não se confundem com organizações terroristas. Os caras estão com drone explodindo casas e atacando policiais, apesar de exercerem terror cotidiano sobre a população mais carente. Segundo o presidente, o Brasil consegue enfrentar essas organizações sem precisar de classificação especial para designá-la. Argumentou com Trump que o país tem planos para isso com a lei antifacção. O presidente americano afirmou que quer reforçar a cooperação bilateral e indicou que mobilizará funcionários de alto escalão para dar seguimento aos entendimentos nessa área, segundo a pasta brasileira. E aí o Lula ainda quis uma reunião entre ele, Xi Jinping e Putin para gerar a paz nos conflitos internacionais. Agora eu quero perguntar aqui, vocês acham que foi então amistoso toda essa conversa e que o presidente americano concordou com tudo que o presidente brasileiro falou? Eu quero concordar com você. Você acredita que nessa conversa entre o presidente do Brasil e o presidente americano foi amistosa e que o presidente americano concordou com tudo? Não, nós vamos resolver esse assunto das facções,
nós vamos resolver essas questões, essas tarifas, nós somos amigos, e por nós sermos amigos, nós vamos resolver tudo isso. Irmãos, para o presidente americano, não é bom que o Lula permaneça. Ou você acha que o presidente americano acha maravilhoso a permanência do atual presidente no governo brasileiro? E se houve um tom amistoso, novamente o presidente americano está querendo abrir portas para trazer situações para o Brasil. Eu vejo que o presidente do Brasil, a cada dia que passa, está colocando uma corda no pescoço. Irmãos, ele falou que Deus, entre linhas, né, ele disse que Deus. Hoje eu vi uma fala dele dizendo: nós que não acreditamos em Deus. Tipo assim, nós que não acreditamos em Deus é porque socialistas e comunistas, não na sua totalidade, mas a maioria não acredita em Deus. Fala dele. Segundo a fala dele, que eu acho que repercutiu esses dias, foi que pobre voltará a comer picanha. Vocês viram isso? Aí ele deu uma risadinha, porque ele viu que ele soltou algo que não deveria falar. Ele é tão cara de pau que depois que ele soltou que pobre vai voltar a comer picanha, porque em 4 anos, pelo que dá a entender, pobre não voltou a comer picanha. Outra fala dele que ele está repetindo desde a primeira candidatura dele, quando todos os brasileiros tomar café da manhã, almoçar e jantar, eu terei cumprido minha missão. Quer dizer, em quase 20 anos de poder do PT, eles não conseguiram. Na realidade, eles aumentaram a pobreza. Eles aumentaram o caos e a miséria. Essa fala está desde a primeira candidatura. Em várias falas você vê, acho que 3 ou 4 vezes ele fala a mesma fala. Quando todos os brasileiros tomarem café da manhã, almoçar e jantar, eu terei cumprido a minha missão. E também o que pegou muito pesado, irmãos, o que deu a entender na fala dele é que Deus abandonou os nordestinos e os pobres do Nordeste. Alguém viu isso? Outra coisa, ele falou, olha só as pérolas, ele está pior do que a Dilma já. Ele falou que pobre é barato, mas como é muito pobre, aí fica caro. Vocês viram isso aqui também? Ele falou que pobre é barato, mas como tem muito pobre, daí fica caro. Alguém conseguiu entender essa fala? A irmã Kelma está dizendo que não conseguiu. Vocês entenderam o que ele falou? Ele falou: pobre custa caro, mas porque somos. Custa barato, pobre é barato. Mas porque é muito pobre, daí custa caro. Isso são pérolas, irmãos. E outra fala que eu acredito que foi um corte, que eles pegaram fora do contexto, outro corte que pegou muito, muito pesado aí na internet, que pobre não nasceu para ficar rico, ou isso da pobre precisa trabalhar. Essa foi uma das falas também que pegou muito mal, mas muito mal mesmo. Muito mal mesmo. Pobre nasceu para trabalhar. Então, eu não acredito que essa ligação com Trump foi amigável, e se Trump tratou ele bem é porque ele vai vir em direção à América Latina. Irmãos, nós estamos vivendo uma mudança global. Global. Então, assim,
Deus abençoe, irmão Sérgio. Deus abençoe, pastor Edivan. É uma pressão, né? É uma pressão muito grande. Eu acredito que os marqueteiros dele estão tudo doido com ele. Porque ele fala, e depois que ele fala, meu irmão, o problema é que se fosse um presidente, um candidato de direita falando o que ele fala, estaria cheio de processo, mas porque é ele falando, parece que o povo dele gosta de apanhar na cara dura. Gosta de sofrer. Essa é a visão que passa. A visão que passa é que o povo gosta de sofrer. É isso que passa, é essa impressão que está passando, né? Mas, irmãos, falando sobre isso, é muito importante. Alguém aqui tem amigo petista ou de esquerda? Tem gente aqui que tem amigos que são de esquerda? Espero que continue sendo seu amigo, né? Eu quero que todo mundo vá para o céu. Eu quero que todo mundo vá para o céu. Alguém tem amigo de esquerda que vote? Olha lá, irmão Josafá, irmã Raquel. Irmãos, pergunte para essas pessoas o que elas estão vendo no celular. Eu quero que vocês perguntem para essas pessoas o que elas estão vendo no celular e ouvindo acerca do presidente e acerca do Flávio. Aí vocês vão entender o que eu quero falar. As pessoas de esquerda, elas só recebem informações boas do presidente. E as pessoas de direita só recebem mensagens ruins do presidente. As pessoas de esquerda só recebem mensagem negativa do Flávio e positiva do Lula. As pessoas de direita só recebem mensagem positiva do Flávio e negativa do Lula. Então, veja bem, se você pegar o celular de um camarada de esquerda, você vai pensar que ele está vivendo no mundo da lua. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque eles só recebem no celular deles mensagens boas desse governo. Aí, se você for falar que o Brasil está quebrado, que fechou mais de 300 Casas Bahia, mais de 300 agências do Bradesco, que megas corporações estão saindo do país, que várias lojas estão fechando, que o endividamento aumenta, eles vão dizer: que mundo você está vivendo? É isso que eles vão falar para você. Eles vão falar: você tá falando fake news, o Brasil está bem, está tudo bem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Por quê? O algoritmo, o irmão João colocou aqui, o algoritmo ele trabalha dentro da procura de cada um. Então, irmão, está todo mundo idiotizado, tanto da direita como da esquerda. Me desculpe. Ah, pastor, mas da direita também. Da direita também, irmãos. Eu vou ser bem sincero. E eu tenho falado com algumas pessoas, eu vou votar no Flávio porque eu não tenho opção. Mas se tivesse um candidato melhor, eu votaria em outro. Tem gente que fala isso na cara dura. Porque ele não é um cara preparado no nível que o Brasil merece. Mas é porque não tem outra opção. Essa é a questão. Ou eu estou errado aqui, ou Flávio é o melhor candidato a presidente do Brasil. Ele não é. Como Lula também não é. Vocês estão entendendo? Quer dizer, eu não tenho outra opção, e você, muitas das vezes, por pensar assim, não tem outra opção. Mas, tanto de direita como de esquerda, estão tudo idiotizados. Se você está. Então, aí, está todo mundo concordando. Então, assim,
Você não tem, o Augusto Cury não tem uma máquina para ganhar, o Caiado não tem, o Renan. Os pensamentos do MBL é meio controverso. Então, eis o problema. Eis o problema. É o menos ruim. Essa é a palavra. A gente tem que ser sincero, minha mãe. A gente tem liberdade para falar. E aí, o objetivo final disso é dividir o povo. E quanto mais o povo estiver dividido, mais fácil ele é manipulado. Vocês estão entendendo? Quanto mais dividido, mais fácil ele é manipulado. Então, cuidado, meu irmão. Eu estou dizendo, nós não temos. O problema é que o brasileiro de bem não tem outra opção. É um tiro no escuro, mas é necessário dar esse tiro. Porque é impossível que permaneça do jeito que está. E o menos mal é acreditar que o filho do ex-presidente possa dar fruto. Deus abençoe, irmão Gilmar. Eu espero que vocês entendam o que eu falei aqui. Nós não podemos fechar o olho para essa realidade, meu irmão. Ele fez um post de sunguinha, né? Fez lá de sunguinha e faixa de presidente do Brasil. Ali ele já perdeu toda a qualificação. Existem algumas coisas. O Flávio fez uma IA de sunguinha com. É um desenho, né? Com a faixa de presidente do Brasil. Eles estão brincando com a gente, irmãos. Mas vamos ver. Eis a realidade, né? Como será o final dessa história. Eu espero que termine bem. Agora, meus irmãos, a gente está